Bom galera, na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre hipérbole. Antes de irmos para a definição, é importante sabermos o porquê desse nome hipérbole. É dado o nome hipérbole pois essa cônica se origina de um corte feito em um cone. Nesse caso, estamos utilizando dois cones, um na posição normal e outro de ponta cabeça. Quando esses cones estão nessa posição, dizemos que eles são cones justapostos pelo vértice. Então, a interseção do plano com os cones gera duas figuras idênticas, e essas figuras idênticas compõem a hipérbole. Cada parte dessa figura é chamada de ramo, que são essas partezinhas aqui. Na definição, eu vou fazer uma representação dos ramos aqui para vocês verem um pouco melhor. Então, a definição diz o seguinte: sendo F1 e F2 pontos fixos do plano, o conjunto dos pontos P, tais que a distância de P, F1, menos a distância de P até F2, é igual a uma constante chamada de 2A. E isso é denominado hipérbole. Agora eu vou fazer aqui o que essa definição diz para nós. Temos aqui os ramos. Esse é um ramo. E aqui temos outro ramo, que são essas figuras aqui. Aqui temos F1 e F2. E a definição diz o seguinte: qualquer ponto em um dos ramos e a distância desse ponto até F1 menos a distância desse ponto até F2 nos dará uma constante chamada 2A. Vamos chamar esse ponto de P1. Então ficaria, colocamos em módulo só para garantir que o sinal será positivo, beleza? Chamaremos esse ponto de P1. Então a distância de P1 até F1 menos a distância de de P1 até F2 nos dará uma constante chamada de 2A. Isso ocorre com qualquer ponto que estiver nos ramos. Agora passamos para os elementos que compõem uma hipérbole. Temos os focos, que são F1 e F2. O eixo real, que é a distância entre os ramos, chamada de A1 e A2. Temos aqui os ramos. E esse eixo real é a distância entre esses ramos. O eixo imaginário é a distância entre B1 e B2, sendo que a distância de B2 até o centro é chamada de B. Aí a soma de B2 até B1 dará 2B. A distância focal, a distância entre os focos é chamada de distância focal. A distância de F1 até o centro dará C. E a distância de F1 a F2 dará 2C. A excentricidade é a relação entre o C, que é a distância de um foco até o centro, e o A, que é a distância do eixo real, é a distância de um ramo até o centro. E essa excentricidade sempre será maior que 1, uma vez que o C, essa distância aqui, é maior que o A. Então, um número maior dividido por um número menor sempre será maior que 1. Temos também a relação pitagórica, que nos diz que, traçando um risco aqui, temos a mesma medida que C. Isso nos dá um triângulo retângulo, exatamente aqui. Reproduzindo esse triângulo de forma maior, para visualizarmos melhor, temos aqui um dos ramos, B2, e aqui o centro, sendo que a hipotenusa é C, um dos catetos é a medida de A e o outro cateto é a medida de B, que é a distância de B2 até o centro. E essa relação nos diz que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é a relação pitagórica. Entrando nas equações reduzidas com o centro igual a zero. Quando o eixo real está sobre o eixo x, temos que
x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a 1. Sempre será igual a 1. Fazendo um exemplo para colocarmos isso em prática. Temos aqui como exemplo x ao quadrado sobre 9 menos y ao quadrado sobre 4 igual a 1. Vamos anotar as informações que já temos. Então, temos aqui o a, que é igual a 9. A é igual a raiz de 9. O a é igual a 3. Porque ele sempre será elevado ao quadrado na equação. Temos o b ao quadrado, que é igual a 4. B ao quadrado será a raiz de 4. O b é igual a 2. E, através da relação pitagórica, será possível descobrir o c. Então, c ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado é igual a 9 mais 4, né? Porque aqui já temos que o a é 3, então 3 ao quadrado é igual a 9. E que o b é 2, b ao quadrado é igual a 4. Então, o c é igual a raiz de 13. Também dá para esboçar isso no plano cartesiano, que é como se fosse representativo de A e os focos também. Fazendo essa representação, temos que A é o número que fica sobre o ramo, certo? Então, como ele está desse lado aqui, vamos olhar igual no plano cartesiano mesmo. Do lado esquerdo, o número é negativo, então aqui fica menos 3. Do lado direito, o número é positivo, então fica 3. O B é o que fica sobre o eixo Y, nesse caso. Então, temos aqui acima 2, abaixo menos 2. E os focos temos, que é o C, raiz de 3 do lado direito, raiz de 13. E do lado esquerdo, temos o menos raiz de 13. Essa é a representação da equação reduzida com o centro igual a zero, quando o eixo real está sobre o eixo x. Agora, quando o eixo real está sobre o eixo y, só vai mudar uma coisinha. O y ao quadrado ficará sobre o a ao quadrado. E isso será menos x ao quadrado sobre b ao quadrado e sempre igual a 1. Essa é a única diferença. Fazendo um exemplo. Temos aqui que y ao quadrado menos x ao quadrado é igual a 4. Sabemos que após a igualdade sempre temos que ter número 1. Então vamos passar todos os números dividindo por 4 para esse 4 aqui virar 1. Então teremos y ao quadrado sobre 4 menos x ao quadrado sobre 4 igual a 4 sobre 4. 4 dividido por 4 igual a 1. Conseguimos tornar isso aqui igual a 1. Agora, anotamos as informações que temos. Aqui temos o A, que é o número dos ramos. A ao quadrado é igual a 4. Então, teremos que tirar a raiz disso. A é igual a raiz de 4. A igual a 2. O B ao quadrado, que também é 4, tirando a raiz disso, também fica 2. E com isso, através da relação pitagórica, poderemos encontrar o valor dos focos. Então, c ao quadrado é igual a mais b ao quadrado mais b ao quadrado. C ao quadrado é igual a... O a é 2, então 2 ao quadrado é igual a 4. O b também vale 2, então 2 ao quadrado é igual a 4. Temos aqui raiz de 8. Poderíamos deixar o resultado sendo raiz de 8. Porém, em algumas provas, você terá que simplificar esse resultado para achar uma resposta de múltipla escolha.
Então, simplificando isso, ficará 2 raiz de 2. Então, temos um caso específico aqui, nesse exemplo. Quando A for igual a B, digamos que temos uma hipérbole equilátera. Isso é importante, gravem isso. Agora, representando esses valores no plano cartesiano, teremos aqui agora o eixo real, ele está sobre o eixo x. Então, o A aqui será 2 menos 2, porque está abaixo do eixo x. Aqui será 2. Os valores de B será menos 2 do lado esquerdo, 2 do lado direito, e os focos serão menos 2 raiz de 2 abaixo do eixo x e 2 raiz de 2 acima do eixo x. Por fim, temos a equação reduzida com o centro deslocado dos eixos x e y fora do centro. Então, quando ocorrer essa situação, o eixo real será paralelo ao eixo das abscissas. Teremos a seguinte equação: x menos x0, que x0 aqui será o centro, ao quadrado, sobre a ao quadrado, menos y0 ao quadrado, sobre b ao quadrado é igual a 1. Isso quando o eixo real for paralelo ao eixo das abscissas. Agora, quando o eixo real for paralelo ao eixo das ordenadas, teremos y menos y0 ao quadrado sobre a, menos x menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado. É praticamente igual a outra fórmula, com a origem no centro. A única diferença é que você vai subtrair o valor que você tem deslocado pelo valor do centro. E esse foi o vídeo de hoje sobre hipérbole, uma breve explicação.